Olá, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas ao podcast Vendas e Empreendedorismo Feminino. Eu me chamo Daniela Klippel, trabalho com vendas há mais de 20 anos, atuo tanto nas vendas quanto liderando mulheres a desenvolverem seus dons, seus talentos, disciplina, foco, concentração, para assim desenvolverem melhor o seu trabalho, o seu empreendimento também. Estou aqui hoje com uma convidada muito especial e antes de chamá-la, quero dizer a vocês por que eu escolhi ela para estar aqui conosco hoje. Porque eu tenho percebido nela uma mulher que fala com o coração. Aquela mulher que fala sorrindo, aquela mulher que é ela mesma, que consegue tocar a vida das pessoas pela sua própria essência. E ela empreende de uma forma um pouco diferente do que a maior parte das pessoas estão acostumadas a ver por aí. Pessoas com uma empresa física, mas ela trabalha empreendendo com um serviço. Ela é jornalista cultural, idealizadora e editora da Drops do Cotidiano, mestre de cerimônias, host, podcast do Drops, assessora de imprensa, e eu quero convidá-la a se apresentar agora para vocês. Dani, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por ter me recebido aqui no teu espaço, por lembrar de mim, né, para participar desse podcast, desse projeto que tem dado voz e tentado inspirar outras pessoas. Né? Quando tu me convidou, eu fiquei pensando, mas por que eu? Né? E talvez justamente porque isso que tu trouxeste ali no início, de que empreende numa área diferente, ainda existe uma dificuldade de se reconhecer muitas vezes como um empreendedor, como um empresário, até por causa disso do ambiente físico, dos empregos tradicionais, né? Então, tu fez ali uma leitura das atividades que eu realizo, né? E eu falo que, em essência, e talvez desde sempre, eu seja uma comunicadora, né? Então, e eu me formei em jornalismo e eu sempre gostei de ouvir histórias, de contar histórias, e foi através disso que eu fui trilhando essas coisas. Então, hoje, né, e até conversando contigo, para vir aqui, para poder falar sobre o meu trabalho, né, eu fiquei pensando que todas as coisas que eu fiz, né, se eu pudesse definir, então, o meu empreendedorismo, seria trabalhando como comunicadora, né, através do site Drops do Cotidiano, que é talvez como hoje a maioria das pessoas me conheçam, né, por manter um site com foco em cultura, turismo e eventos, mas também me encontram num palco sendo mestre de cerimônias em eventos dos mais variados, né, trabalhando com o podcast do Drops, né, que faz parte, então, do site, né, e com assessoria de imprensa, que é contando histórias e buscando espaços para dar visibilidade a outros projetos. Então, profissionalmente, é isso, né? Eu moro em Igrejinha, eu trabalho em todo o Vale do Paranhana, então tenho um carinho muito especial aqui por Três Coroas, de forma mais especial pelos artistas de Três Coroas, né, que é a minha área de atuação mais direta. E estou muito feliz de estar aqui e poder contar um pouquinho de mim. Que legal, hein? Que legal. Fico muito feliz do convite ter sido aceito, em primeiro lugar. E hoje eu estou aqui como aprendiz, né? Quero muito aprender com a Lid. Como é bom a gente escutar pessoas que empreendem de maneiras diferentes, o quanto nós aprendemos, o quanto a gente abre a nossa visão de mundo, e isso tem ajudado muito outras mulheres empreendedoras aqui da nossa região também. Lembrando, quem está nos assistindo, de pegar o seu cafezinho, uma aguinha, um papel, uma caneta, respirar fundo algumas vezes para que a gente consiga, então, se conectar com a nossa própria essência, que a gente consiga também se esvaziar um pouco de todos os conteúdos que a gente escuta no nosso dia a dia, para que, então, a gente possa aprender algo novo. Muitas das vezes, nós escutamos algo e já tentamos associar a algo que a gente já ouviu, já viu,
e dessa forma nós impedimos que alguma informação nova possa então se fazer presente. E quando a gente respira, quando a gente se conecta com o nosso corpo, com o ambiente, a gente consegue então perceber coisas que estão além das palavras. Lembrando então que esse podcast, então, ele foi aprovado em um edital da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Três Coroas e realização do Ministério de Cultura. O número de mulheres empreendedoras vem crescendo cada vez mais, e muitas delas acabam chegando nessa atividade sem o preparo necessário. Hoje, a nossa sociedade ainda não se estruturou adequadamente para dar o suporte ao empreendedorismo feminino. Por exemplo, treinando mulheres, percebia que elas chegavam nos seus empreendimentos, porém a maior parte delas não tinha apoio algum da família, dos familiares. A cultura dizia que tinham que somente cuidar da sua casa, dos seus filhos, ter um emprego estável, seguro, ou ajudar o marido na carreira dele e no seu empreendimento. Hoje, a realidade exige que as mulheres atuem no mercado de trabalho tanto quanto os homens, a fim de adquirir o resultado financeiro necessário para prover a família. Assim como a realização pessoal da mulher também mudou para este segmento de vendas, de empreendedorismo. Hoje, a mulher busca realizar os seus objetivos pessoais e financeiros através desta atividade, para poder manter aquilo que lhe é mais importante em segurança. Por isso, esse podcast vem para ajudar você, mulher, que é autônoma, que trabalha com vendas de produtos ou de serviços, com equipe ou não. Por exemplo, terapeuta, venda direta, salões de beleza, lojas, relojoarias, contabilidade, academias, entre outros. Neste bloco inicial, eu quero fazer uma pergunta para a nossa convidada, que acredito que pode sim ajudar muitos de nós que também empreendemos. Lide, o que te levou a empreender? Mesmo você me falando por diversas vezes, Dani, eu não queria empreender, né? Mas o que te levou para essa atividade? Quais foram as tuas principais motivações iniciais? Bom, eu então, sou jornalista, tenho essa formação e eu trabalhei em veículos de comunicação, em agências de publicidade, em empresa do setor calçadista, sempre nessa área do marketing, da comunicação. E eu sei, por outro lado, desde antes disso, eu sempre estive no meio do artista, assim. Eu sempre tive muitos amigos músicos, muitos amigos escritores, muita gente que dançava. E eu brinco que eu era uma artista frustrada, né? Porque eu não tinha talento para essas coisas. Né? Mas eu sempre via essas pessoas lançando coisa, fazendo trabalhos muito legais e pouco espaço para divulgar. Aí juntei ali as duas coisas, né? A Lidiane jornalista, que olhava um monte de coisa legal acontecendo e pouca visibilidade para esses projetos. Uhum. Aí pensei, e se? Né? E aí, nessa época, eu ainda estudava jornalismo e eu pensei, um dia eu podia ter um site. Eu já pensava em ter um site, né? Embora nessa época eu ainda trabalhasse em jornal impresso. Um dia eu podia ter um site, porque eu sabia que isso era uma tendência, né? Que a gente ia ter o universo digital mais forte, embora ainda nem sabia exatamente como é que ia funcionar. E tinha poucos veículos na região com site na época, né? E eu pensava, um dia, quem sabe, eu posso ter um site com foco em cultura para falar sobre o que os artistas estão fazendo. E aí, quando eu conversava com algumas pessoas, né, daí muito mais amigos, eu brinco, assim, a gente faz aquele mínimo produto, né, para avaliar se ele existe, né, se é viável, né, o mínimo produto viável, né, que é um conceito de administração, assim. Uhum. Embora ele foi feito mais na cabeça do que propriamente no lápis, tá? Não vou dizer assim, nossa, super organizado. Uhum. Mas conversando com as pessoas, eu me dava conta de que os artistas queriam um espaço que talvez não existisse,
ainda, e que tinha, assim, muita gente fazendo coisa, né? E aí, quando eu conversava com pessoas de outras áreas, assim, que não eram da área, né, ligado às artes, ligado à cultura, as pessoas me diziam, Lídia, isso aí não vai dar certo porque não acontece nada na nossa região. Não tem tanto evento, não tem tanto artista, não tem tanta gente talentosa. E aí eu voltava para o artista e dizia, pois é, mas as pessoas me dizem que não tem tanta coisa assim acontecendo. E aí eu tive alguns amigos, assim, que eram ligados à arte, que vinham e me diziam assim, Lídia, olha só, fulano lançou uma música, fulano lançou um livro, não sei quem tá fazendo um evento, não sei quem tá não sei o quê. E aí, em algum momento, foi assim, se eu tiver 2 matérias por semana, tá bom. Hoje é difícil o dia que eu não tenho 2, 3 matérias. Né? Então, existia essa demanda, e aí eu levei um tempo, né? Eu já estava... Quando eu completei 5 anos formada, eu pensei, vou ter que tirar isso do papel. Não vou completar 6 anos formada sem tirar do papel. E aí começamos o site, eu ainda tinha um emprego nessa época, então eu fui meio assim, vou tentar colocar 2, 3 conteúdos por semana, não vou dizer que é meu, né? Né? Fico naquela de que não sabia como é que isso ia ser, né, bem recebido. E aí, em 1º de maio de 2019, eu já tinha saído da empresa, né? Foram acontecendo coisas em volta, assim, para que me levasse para eu ter mais tempo livre e assumir um outro projeto, onde eu passei a ter mais tempo livre. E aí eu podia me dedicar a isso, e aí eu lancei oficialmente o Drops do Cotidiano em 1º de maio. Do ano passado? De 2019. De 2019, Isso. Então está fazendo... 6 anos. 6 anos. E aí, no ano passado, para completar os 5 anos, eu lancei o podcast do Drops, que era o que eu estava comemorando 1 ano agora há pouco, né? E aí, então, né, se criou o outro projeto. Mas foi muito mais por isso, assim, né? E aí, na minha cabeça, não era assim, não era eu vou empreender. Era eu vou ter um site, eu vou ser uma jornalista que vai ter um site. O que acontece com muita gente, né? Como na tua introdução ali mesmo, tu estava falando sobre as pessoas de diferentes áreas que estão trabalhando e de alguma forma fazem isso de forma autônoma, né? Então não foi assim, eu quero empreender, foi, eu quero ter um site de cultura. Eu abri um CNPJ e em algum momento eu estava empreendendo. Foi mais ou menos assim, né? Mas foi por uma paixão pela cultura e para poder, né, eu digo, tentar ser uma vitrine para os artistas poderem falar sobre o seu trabalho. Solucionar algum problema. Que legal. E, Lid, bem no teu início, assim, voltando assim, tua memória do teu início do empreendedorismo, tenta lembrar de algum desafio que você passou e que você conseguiu superar esse desafio, né? Qual foi? Me conta. Bom, pensando que eu lancei um site com foco em cultura, turismo e eventos em 2019. Aí, em 2019, a minha ideia era... eu vou ir fazendo as coisas e eu vou começar a mostrar para as pessoas o que é isso. Em 2020, eu vou começar a vender e vou ganhar dinheiro. 2020... Só que não. Pandemia. Então, assim, eu não tinha o que divulgar no site. Porque, efetivamente, não acontecia nada. Ninguém estava lançando, num primeiro momento, né? Depois, a pandemia, inclusive, foi um momento de muita produtividade para o artista. Porque estava em casa, né? E como você superou esse desafio? Chorando um monte. E qual foi a superação? E aí, foi assim, foi em algum momento tentar encontrar formas de tentar trazer algo bom. Então, assim, a gente fez live também, né? Com artistas contando a sua história. Em algum momento eu comecei a observar que os artistas estavam fazendo lives solidárias, voluntárias, para arrecadar dinheiro para os outros. Entendi. E isso era matéria para mim. Então, você assim, encontrou uma luz no fim do túnel. Exatamente. E aí, nesse caso, eu ainda não falo de dinheiro, né? Porque, naturalmente, que 2020, 2021, o Drops não me deu, né? Não foi nem viável financeiramente, né? Mas aí, né, eu... Né, considerando as habilidades adquiridas ao longo do tempo, né? Eu trabalhei muito com produção de conteúdo de redes sociais nessa época. Hoje é uma coisa que eu faço bem menos, né? Assim, para outras marcas. Aquela pessoa que produz conteúdo para marcas, enfim, porque isso era necessário no momento, né? Entendi. Era uma demanda que as empresas tinham. Então, eu digo assim, embora assim, nesse momento meu foco era isso. Eu não tinha muita solução aqui. Então, assim, o que eu posso fazer dentro das habilidades que eu tenho? Né? Então, eu falo assim, e a gente quer, muitas vezes, que logo deslanche da forma como a gente quer. E aí, foi mais ou menos assim, bom, eu tenho um CNPJ, eu sou jornalista, eu tenho habilidade para isso. Financeiramente, vai ser aqui que eu vou pagar minha conta. Entendi. Né?
E não era exatamente o plano inicial, mas funcionou, né? E eu não precisei sair da comunicação, do escrever, né? Só criou outras estratégias dentro do teu próprio Exatamente. empreendimento. Eu só não estava escrevendo, né? Eu não estava tão focada no Drops, né? Estava mais focada, né, na comunicação mesmo, no escrever para outras empresas, né? Que é uma coisa que eu gosto muito e sigo fazendo, né? Colaborar com outros empreendedores. Exatamente. Que legal. E hoje você tem alguma prática diária, Lid? Independente de religião, eu sempre digo que existem as forças do bem e as forças do mal todos os dias, né, na nossa vida, atuando, nos fazendo a gente olhar o lado positivo, o lado negativo, fazendo a gente acordar de manhã, às vezes a gente tendo vontade de trabalhar, às vezes tendo aquela preguiça, às vezes tendo aquela vontade de desistir. É quando acontece algum desafio na tua vida, né, que isso todos os dias acontecem. Hoje tu tem alguma prática que você usa, seja religiosa, seja espiritual, seja, sei lá, tem pessoas que escrevem e se sentem bem. Você tem alguma prática assim que você considera eficaz para você quando você chega nesses momentos, que é sempre essa prática que faz você conseguir levantar, você conseguir continuar, você ter criatividade? Sim. Conta para nós. Tem a solução mais imediata, que é cheirar cangote de gato. Mas funciona com cachorro, funciona com bebê, tá? Eu juro, isso alivia aquele processo de ansiedade. Mas o que para mim é a minha forma mais efetiva de me conectar comigo mesma e com uma força superior é estar na natureza. É fugir para o mato. É fazer uma caminhada, é andar de pé no chão na grama. Claro que às vezes no dia a dia, pelos prazos, não tem exatamente como tu fugir, largar tudo e, né, eu digo assim, fugir pra colina, né? Mas eu tenho a felicidade de abrir a janela do meu escritório, que no caso é o quarto que sobra no meu apartamento, e encontrar um mato. O que pra mim já dá, assim, eu falo assim, né? Às vezes eu posto algum story, por exemplo, né? Aqui o computador, daí eu ergo, assim, tem lá bugio. Né? E eu moro na cidade, eu não moro no interior, né? Mas atrás, né, do prédio que eu moro tem uma área verde. Então existe essa conexão, assim. Então eu falo, eu acho que hoje, se eu tivesse que trabalhar olhando para uma parede, para mim seria muito, muito frustrante. Já era antes, assim. Eu sempre gostei, assim, do jardim, da grama, dessa coisa, né? Então, assim, ter essa janela literalmente para o verde, para mim é muito bom, assim. Então, assim, eu falo assim, o dia... Eu vou abrir a janela, vou deixar ela aberta, vou pegar um sol, né? Uma coisa que também me ajuda, às vezes, assim, sabe quando tu tá naquele processo, assim, não consigo pensar, não consigo sair daqui. Já comecei um texto várias vezes e não consigo terminar de escrever. Tô editando esse vídeo, não funciona, né? Não que são sai coisas do lugar, dia a dia. empaca. Eu já larguei tudo, botei um tênis e saí para caminhar. Exercício físico. Né? Então, assim, não é só assim, fui pra academia por uma coisa assim. Mas, assim, eu acho que é uma coisa que ajuda a arejar a mente, de alguma forma te faz respirar, te coloca num processo de concentração, né? Então, isso pra mim é uma coisa assim, não, eu desisti de tudo, fui caminhar. Já que eu não posso necessariamente ir pro mato, né? Fugir pra colina, mas pelo menos essa caminhada. E às vezes é uma caminhadinha de meia hora. Aí o corpo dá uma suada, chega em casa, toma um banho, volta e trabalha. Isso. Né? Então, isso pra mim são coisas que me ajudam. Não tem nada, assim, tão incrível, né? Mas eu sempre falo assim, tô muito cansada. Dá pra fazer uma trilha no final de semana? Né? Essas são coisas que eu gosto bastante. Sentar, contemplar a paisagem, ver um pôr do sol, né? São coisas que realmente me dão uma sensação de me conectar comigo e com forças superiores aí dentro daquilo que cada um acredita também. Né? Que legal. E, Lid, como é o nome hoje, então, da tua empresa? E de que forma a tua empresa resolve problemas das pessoas? Qual é o principal problema que as pessoas têm que faz com que elas procurem a Lid? Bom, a minha empresa se divide em várias coisas, né? Então, assim, mas eu acho que seria né? O Drops do cotidiano é uma vitrine para divulgar aquilo
de bom que acontece dentro da área da cultura, do turismo e dos eventos. Então, quem precisa de uma divulgação, né, de um livro que está lançando, de uma música que está lançando, de um evento que está fazendo, o Drops soluciona isso. Né? A Lidiane, comunicadora, pode ser a pessoa que vai apresentar o teu evento. Né? Trabalhando, então, como mestre de cerimônias, conduzindo um evento. E pode ser um evento corporativo de uma empresa, pode ser um evento de música, né? E a Lidiane, assessora de imprensa, é a pessoa que tenta encontrar aquilo que a tua empresa, o teu negócio ou a tua arte tem de mais valioso, transformar isso em texto e divulgar para a mídia. Então, é um monte de coisa, né? Que legal! E isso é curioso, assim, né? Porque às vezes a gente, né? Eu cheguei a comentar contigo dessa dificuldade, às vezes, de se reconhecer, assim, como empreendedor, como empresário, né? Talvez justamente por eu fazer um monte de coisa, né? Eu chegava naquela assim, como é que eu defino o que eu faço? Né? E apesar de serem várias coisas, eu acho muito legal esse conceito de ser um profissional polivalente, né? Que faz várias coisas, né? Que também tem o lado cansativo, né? Mas todas as coisas que eu faço, elas estão dentro do campo da comunicação. Né? Então, para mim, isso já é uma alegria. Então, você ajuda as pessoas a conseguirem comunicar aquilo que, de fato, elas querem atingir na vida das pessoas. Exatamente. Entendi. De diferentes formas, mas sempre é esse processo, assim, né? Entendi. E uma curiosidade minha, Lid, de verdade, assim, uma curiosidade que eu tenho em relação a todas as empreendedoras, né? Porque cada uma de nós tem uma maneira, uma estratégia de vender o seu serviço. Qual é a tua principal estratégia de vender o teu trabalho, o teu serviço? Tu tem hoje um sistema que você organiza para conseguir chegar até o teu cliente, onde você busca o seu cliente, de que formas que ele chega até a lead. Isso é feito hoje de uma forma estruturada, organizada, ou você tem uma maneira de trabalhar em relação a relacionamentos e aí acaba esperando o cliente chegar até você, entender o que você faz. Hoje, como você organiza isso? Eu sempre falo que a minha maior dificuldade é o meu comercial, né? Que eu queria pagar alguém para fazer e resolver isso, né? Mas eu acho que o que é mais forte para mim mesmo é essa questão do relacionamento, né? Porque como são vários negócios, os clientes chegam de diferentes formas, né? O Drops do Cotidiano, por exemplo, ele tem como cliente o poder público, que contrata a gente para cobrir os eventos que são, por exemplo, organizados por prefeituras, né? Isso em Igrejinha, Três Coroas, Taquara, Rolante, né? Principalmente, assim, né? Que são os municípios aqui do Vale do Paranhana, né? Mas ele também pode ser a empresa que contrata para cobrir o seu evento de aniversário, o seu lançamento, a sua inauguração. E aí, né, nesses dois casos, eventualmente chega para mim, tu estava lá em tal evento, não sei o quê. Mas também tem aquele processo de assim... Tua visibilidade faz com que as pessoas percebam de que forma tu pode ajudar eles também. Né? Mas também, claro, existe né, fazer, por exemplo, né, início de 2025, trocaram as administrações municipais, por exemplo, né? Entrar em contato com todo mundo, fazer uma visita institucional, né, explicar o que é, porque não necessariamente todo gestor público novo ou todo assessor de imprensa novo, né, que está lá na parte da comunicação direta, me conhece ou conhece o site, né? Então tem esse processo, né, de ver assim, a Dani vai abrir uma loja, ou a Dani está divulgando o aniversário de uma loja dela, né? Então, assim, será que a Dani não precisa de uma cobertura para esse evento que eu possa oferecer? Entrar em contato com a Dani, oferecer esse serviço. Então, tem muito isso, né? E aí, né, no caso do podcast, tem muito mais essa questão de aí a gente vende os apoios culturais. Então, é realmente assim, pensar em empresas que possam se identificar e querer atrelar a sua marca para vender que daí é um anúncio, né? Praticamente, né? A gente chama de apoio cultural em forma de patrocínio.
né? Então, tem esse processo. E o mestre de cerimônias foi uma coisa que aconteceu claramente, assim, porque eu falava e eu gostava do microfone e foi acontecendo, né? Então, esse é o único serviço, assim, que efetivamente eu não ofereço para as pessoas, eu não vendo, embora eu goste muito de fazer e eu já pensei, assim, eu precisava pelo menos ter um post na minha rede social contando, me leva para ser a mestre de cerimônias do teu evento. Entendi. E hoje, quais são as atividades práticas no teu trabalho que mais te desafiam, Lid? Editar vídeo. Edição de vídeos. É que, sabe que eu brinco com isso, né? Eu criei um site porque eu queria escrever. Eu escolhi o jornalismo, na verdade, porque eu sempre gostei de escrever. Mas aí, né, a gente observa as mudanças do mercado. Né? Hoje eu não posso cobrir um evento apenas fazendo uma matéria para o site. Eu preciso produzir um vídeo mostrando o que acontece na rede social. Né? Então, eu brinco que isso é entender o mercado e como, né, como tu pode adaptar o teu serviço àquela realidade do mercado para dar mais visibilidade para quem te contrata. Né? Então, editar vídeo é um processo assim, que, para mim, foi mais complexo, né? Mas essa questão assim de eu não achar que eu tenho um perfil tão comercial também é uma coisa que eu penso assim, talvez se eu vendesse mais, eu ganhava mais, sabe? Né? Então isso para mim é uma dificuldade, né? Porque eu realmente não me vejo com esse perfil comercial e às vezes parece. E é curioso, né? Porque eu tô aqui falando do meu trabalho, toda feliz, toda empolgada, mas na hora de vender o meu trabalho para mim é bem mais difícil assim. Tipo, por que alguém vai me contratar? Sabe? E assim você vende sem vender, né? Que a melhor forma de vender, ao meu ver, é isso, né? As pessoas serem quem elas são e demonstrar aquilo que elas são, e as pessoas interessadas vão, então, perceber os teus dons e os teus talentos, exatamente. né? Por isso que você está onde você está. Obrigada. Parabéns. E sabe que quando eu penso assim, por exemplo, o site ele tem um cliente que não necessariamente é o cliente que paga, né? Porque quando a gente fala de um veículo de comunicação, né, no meu caso é um veículo segmentado, mas poderia ser um veículo tradicional de hard news que tem notícias sobre tudo, né? O teu cliente é quem lê o teu site, quem lê o teu jornal, quem escuta a rádio, quem ouve o podcast, quem consome o conteúdo na rede social, que não necessariamente está pagando por isso, mas é o teu cliente também, que fica ali porque se identifica com o teu conteúdo. Né? Eu fico muito feliz, assim, quando eu, às vezes, encontro alguém em algum evento e a pessoa diz, eu soube desse evento porque eu li no Drops. Porque eu vi na agenda cultural do Drops. Né? Porque eu vi que tu divulgou. Eu fico muito feliz com isso, assim, porque mostra que eu estou atingindo aquele objetivo lá do início, que era dizer o que está acontecendo na região. Porque eu tenho pânico quando as pessoas dizem, não acontece nada de legal no Paranhana. Acontece sim. Quase todos os finais de semana a gente tem evento. Às vezes mais de um evento, nos diferentes municípios. Claro, às vezes não é um evento que tu, Daniela, gosta. Mas tem evento, né? Às vezes não é um evento que... não, eu não gosto desse tipo de evento. Mas, assim, a gente tem muita coisa acontecendo e, né, muitas coisas, inclusive, que são com entrada gratuita, com ingressos, né, acessíveis. Então, a gente não precisa ir até a capital, né? Embora a gente também não está tão longe, assim, de Porto Alegre, né? Mas a gente não precisa ir para a capital para consumir arte. A gente tem muita coisa legal acontecendo por aqui. É verdade. E nessa tua área, Lid, qual seria a tua maior dica para as pessoas que estão nos assistindo de como você hoje controla e organiza a questão financeira da empresa, pessoal? Tu tem alguma estratégia que hoje tu aprendeu, né, nessa tua caminhada que tu passaria para essas mulheres que estão nos assistindo? Se fosse hoje, né, como você teria feito em situações do passado e tudo mais? Sim. Claro, eu acho que talvez é mais fácil, ou mais difícil, não sei, né? Porque é uma empresa pequena, né? Então, assim, eu não tenho que gerir funcionários, eu não tenho muito custo, né? É mais digamos assim, o meu próprio trabalho, minha própria inteligência e ela se reverte em dinheiro que entra.
Mas eu acho que uma coisa que é bem importante, que eu sempre falo para as pessoas, assim, nesse sentido de como que tu organiza as finanças, é muito mais assim, tenha uma conta da tua empresa e uma conta tua. Né? Porque uma das coisas que eu escuto muito assim é eu me atrapalho para pagar as contas porque o dinheiro vem entrando aos poucos. E ele vem entrando aos poucos quando a gente empreende. Cada um paga num dia do mês, né? Dependendo da área. E talvez, né, fique até melhor ainda para quem trabalha de forma mais autônoma, como eu. Né? Talvez para uma grande empresa essa dica nem faça sentido. Né? Mas eu só posso falar da minha realidade, né? Não posso falar de outra. Né? Então, assim, para quem é autônomo, assim, trabalha de forma sozinho, né? Talvez essa seja uma dica. Assim. E não necessariamente, se a pessoa ainda não tem o CNPJ, não precisa ser uma conta PJ, né? Pode ser uma conta pessoal, que seja a conta onde tu recebe o dinheiro da firma, digamos assim, e outra para qual tu transfira o teu salário e paga as tuas contas pessoais, assim, né? Porque senão tu nunca sabe quanto tu tem. Né? Então, assim, define um salário ali nesse processo. Claro, às vezes quando a gente começa a empreender, o teu salário não vai poder ser tudo que tu gostaria, né? Mas tentar organizar isso. Quanto eu preciso para pagar as contas? Bom, então eu tenho que ganhar pelo menos isso. Né? Ou, eu ainda não tenho como ganhar tudo isso. Então, o que eu posso diminuir de custo para começar... Né, para não ir me endividando nesse início e daqui a pouco ter que desistir do sonho, voltar, né, para o mercado tradicional, o que não é um problema. Eu acho que talvez nem todo mundo vai se adaptar e vai conseguir lidar bem com o empreendedorismo, vai voltar e tá tudo certo. Eu sempre falei assim, né, meu pai no início falou, mas isso aí vai dar certo? Eu falei, não sei, mas se não der certo eu procuro emprego e tá tudo bem. Né? Porque poderia e eu acho que tá tudo certo, né? Mas eu acho que nesse sentido é importante, assim, saber quanto tu gasta, saber quanto entra, né? Então, eu digo assim, eu tenho o dia que a firma manda o salário para mim mesma, embora seja só eu mesma, né? Que legal, hein? E aí eu pago as contas da pessoa física, eu pago a conta da pessoa jurídica, e aí eu digo assim, paguei as contas, quanto sobrou para viver o resto do mês? Às vezes Né? Às vezes, nos meses que as contas são maiores, é mais difícil. Mas é isso, eu tento não mexer no resto, assim, porque vai estragar um celular, vai estragar uma câmera, vai ter algum problema, né? Entender que algumas, né? Que nem eu, como trabalho em casa, que algumas contas são conta da firma, né? Então, em algum momento, tipo assim, quem paga a minha internet é a empresa, não é da minha conta pessoal. Porque eu uso ela mais para trabalhar do que para mim mesma, né? Então, às vezes, entender isso, assim... Eu falo que no início eu pensava assim, meu Deus, eu estou gastando muito em gasolina. Daqui a pouco eu me dei conta que não era eu, pessoa física, que estava gastando muito em gasolina. Era porque eu fui um dia Sapiranga a trabalho, um dia Rolante a trabalho, um dia Três Coroas a trabalho. E isso era custo. Mas então assim, talvez uma vez no mês ou 2 vezes no mês, quem vai abastecer o meu carro vai ser a firma, não vai ser eu. Do meu salário. Então, são coisas que são pequenas e que... Acho que realmente coisas que possam ajudar quem é pequeno, né? Quem é empresário grande, isso não vai fazer o menor sentido, né? Que legal essa visão que tu tem, que é uma dificuldade hoje da maior parte das empreendedoras individuais, né? De conseguirem se ver como empreendedora e conseguirem separar não somente as contas, mas principalmente essa visão, né? Porque a visão é o que faz tu, na prática, também conseguir separar. Que bacana, Lid. E hoje, como você faz muitas coisas, né? Eu gostaria que tu conseguisse, talvez, nos passar um pouquinho de como você organiza as tuas demandas, as tuas prioridades, a gestão do teu tempo, né? Que isso é muito importante, ainda mais para esse perfil dinâmico, né? Esse perfil influenciador, que tem essa capacidade de multitarefas. Como você dá conta de tudo e como você organiza essa gestão? Tá, eu vou começar admitindo que nem sempre eu dou conta de tudo, tá? E eu acho que é importante falar sobre isso, porque a gente quer parecer que dá conta de tudo, né? E daí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, eu fiz um trabalho muito legal, as pessoas gostaram, e a minha casa tá um caos, meu apartamento tá sujo, porque eu não venci nem lavar louça. E aí a gente começa, meu Deus, eu sou uma fraude. Às vezes acontece, tá? E não acontece só comigo, mas as pessoas falam um pouco sobre isso. E efetivamente, nem sempre eu dou conta de tudo, né? Mas eu tento definir as prioridades. Eu falo que eu tenho um problema com coisa que não tem prazo,
porque se não tem prazo, eu não preciso fazer agora. Então, é uma coisa que eu ainda estou tentando melhorar, né? Porque, cara, dá para fazer agora, né? Ou pelo menos iniciar. Porque daí, assim, eu fiquei sofrendo porque eu não comecei a fazer isso aqui, eu não fiz isso aqui ainda. E às vezes é uma tarefa que vai levar meia hora e eu empurrei 3, 4 dias porque ela não era urgente, né? Mas eu tenho, assim, claro, tem a função de que em algum momento eu me dei conta que eu não podia ter 5 dias na semana cheios de demanda com 8, 9 horas por dia. Porque eu trabalho muito no final de semana e muito à noite. Então, né, em algum momento tu vai cansar. Né? Então, que nem, né, considerando o dia que a gente está gravando hoje, né, que é uma terça-feira, final de semana eu trabalhei sexta, sábado e domingo, porque tinha um evento, né, trabalhando com cobertura de evento. Então, assim, foram muitas horas envolvidas, produzindo vídeo, produzindo matéria, né, várias questões relacionadas. Não dá para descansar na segunda de manhã, porque na segunda de manhã ainda tem coisa de pós-evento para fazer. Mas dá para descansar um pouquinho na segunda de tarde ou na terça de manhã, né? Então, eu tentei organizar esses momentos também. Né? Então, eu tenho tarefas que eu normalmente realizo em dias fixos, né? A terça-feira, normalmente, é o dia que eu tento produzir coisas, né, de alguns clientes que eu ainda tenho de redes sociais, por exemplo. Né? E trabalhar mais home office, já que eu tento não ter tanta coisa externa. Né? Mas eu também dependo muito desse... Né? Não é tão engessado, porque eu dependo do que tem de evento, né? Do que está acontecendo externo. Né? Então, eu sempre tento olhar a agenda da semana seguinte para organizar o que eu vou precisar fazer. Semana que vem eu vou ter 3 dias que eu vou ter atividade externa. Então, talvez... deixa eu puxar um conteúdo que eu faria semana que vem para fazer essa. Às vezes não dá, e aí embola, e a gente trabalha 10, 12 horas direto no mesmo dia, porque tem que dar conta, né? Mas eu digo assim, tentar fazer essa organização é importante, assim, né? Claro, como depende do que está acontecendo, nem sempre é tão engessado assim. Mas eu trabalho com planner à mão, tá? Eu gosto dessa ideia, então ele tem ali os dias da semana. Então, eu já organizo, eu sempre tento organizar minha semana no domingo, embora coisas mais pontuais, elas já estão de uma semana para outra, eu já vou marcando ali. E aí eu olho, e eu amo riscar com marca-texto colorido, assim, check, fiz isso. E a sensação de riscar é muito mais legal do que a sensação de dar um check no celular, tá? Por isso que eu ainda uso um planner à mão. Que legal, hein? Cada uma meio com o analógico, seu... digital, né? As pessoas dos 30 e poucos anos que não cresceram perfil de professora, né? Que gosta também, do papel, da caneta. Mas eu gosto dessa sensação de riscar, sabe? E de anotar o que tem. Né? E essa até é uma coisa que eu peguei muito, assim, do meu último trabalho que eu tive, CLT antes, que eu tinha ali as demandas do dia, e aí vinha alguém pedia mais uma coisa, vinha alguém pedia mais uma coisa, vinha alguém pedia mais uma coisa. Né? E aí eu lembro que até comentei um dia com a chefe que eu tinha na época, Denise Pongé. Depois que eu tinha saído, eu falei pra ela: ai, Dê, eu sinto uma saudade de ti às vezes, porque tu ia lá e dizia, faz isso, isso e isso. Hoje eu não tenho quem diz, faz isso, isso e isso. Eu que tenho que definir o que é a prioridade. Mas esse anotar também me ajudou a anotar o que surgiu no dia também, né? Não só o que já estava. Para não ter aquela sensação de, poxa, eu não fiz o que eu deveria ter feito. Né? Porque às vezes eu previ fazer e entrou alguma coisa extra e alguma daquelas coisas que eu previ acabou ficando e eu não consegui. Seguinte. E aí me dava uma sensação de frustração muito grande. Então, anotar o que surgiu ao longo do dia, porque, olha, eu fiz um monte de coisa hoje. Né? E esses trabalhos, assim, às vezes tem umas que é coisinha, são coisinhas pequenininhas, mas que te exigem tempo e que não necessariamente aparecem, né? Mas tem que fazer, então dá aquela sensação de, ai, nossa, terminou o dia, não fiz nada. Passou minha manhã, eu não fiz nada. Mas tu resolveu um monte de coisinha que precisava ser resolvida também, né? É verdade. E para finalizar o nosso roteiro de perguntas, Lid, eu gostaria que você agora procurasse lembrar de algum momento da tua trajetória, alguma meta que você se colocou naquele mês, que você precisava bater aquela meta, mas humanamente parecia impossível. Mas você utilizou de forças divinas, de oração, e acabou surgindo para você daqui a pouco alguma ideia, alguma solução, algo assim que parecia impossível, mas você conseguiu. Qual foi o teu maior aprendizado nesse momento, né? E que você usa isso até os dias de hoje? Tenta
contar, assim, essa história aqui para nós. Tá. Esse momento, assim, reviver esse momento. Tá. Eu acho que eu vou destacar 2 situações que eu acho que encaixam dentro disso. Eu não sou exatamente uma pessoa muito religiosa, assim, né, apegada a um processo, embora, né, eu sinta muitas conexões de muitas formas, né. E em algum momento, né, nesses momentos que a gente está meio assim, eu não sei o que fazer, sempre acontece algo que né, para mim, pelo menos, sempre aconteceu alguma coisa. E num desses momentos onde eu estava assim, num processo assim, de mais dificuldade financeira, de despesas que surgiram, que fugiam do esperado, assim, aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso tudo? Né? E aí eu li uma frase que ela falava assim, se tu estiver fazendo com verdade e com comprometimento, dá o passo que Deus dá o chão. Era algo mais ou menos assim. E aí eu olhei assim, tipo... Eu praticamente fiz isso, assim. Eu só não joguei tudo que estava na mesa no chão, porque eu não tenho esse perfil, assim. Mas eu juntei as coisas, guardei numa caixa e disse assim, tá, agora vai. O que tu precisa fazer? E eu fiz o que eu tinha que fazer e, de alguma forma, aconteceu, tá? E aí, nesse mesmo sentido, daí a gente faz assim, eu tô cansada, eu penso que isso foi o que eu, em algum momento em oração, pedi. Né? Então, assim, eu não vou reclamar que eu tô cansada, não vou reclamar que vai ser difícil dar conta, porque eu pedi por isso. Né? E é mais ou menos assim, eu preciso que apareça algum trabalho para eu poder realizar tal meta, eu preciso esse mês faturar X coisas, né? X reais para poder dar conta de determinada coisa, ou sei lá, quebrou a máquina de lavar e tu precisa comprar uma máquina de lavar, sei lá, qualquer coisa que aconteça. Né? E aí eu me lembro que também teve uma situação onde surgiram vários trabalhos e eu pensei, meu Deus do céu, não sei se eu vou dar conta disso aqui, eu vou ficar esgotada. Era tipo assim, um mês inteiro, 4 noites, vários finais de semana ocupados. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Daí eu parei e pensei, tá. Primeiro, tu precisa desse dinheiro, é tudo coisa que tu gosta de fazer, vai ser cansativo, talvez tu durma o domingo a tarde inteira. Eu não sou uma pessoa que gosta de dormir de tarde, assim, no domingo. Isso não é uma coisa que eu costumo fazer. Sei, talvez tu possa dormir no domingo a tarde inteira, mas é só um mês. Foca esse um mês. Depois que acabar isso aqui, tu conquistou tal coisa que tu queria. Né? Ou, e às vezes não é a coisa inteira, né? Às vezes é só um pedacinho. Né? Então, eu acho que dividir as metas em pequenas metas e celebrar as pequenas conquistas, para mim, é importante. E você focou na solução, né, Lid? Você focou no que tinha que ser feito e não no problema que poderia acontecer. Você usou o poder da fé no que você quer que aconteça e não naquilo que você não queria que acontecesse, né? Que legal, Lid. Que legal, assim, te ouvir falar, assim, com tanta alegria, com tanta... coragem, ousadia, satisfação, né, de transmitir a tua verdade, a tua essência, e isso é muito bonito, né, muito bonito quando alguém consegue trazer essa essência daquilo que se acredita, né, para a vida das pessoas. E estamos chegando ao final aqui do nosso podcast Vendas e Empreendedorismo Feminino, e eu quero trazer aqui para vocês 5 tópicos que eu anotei, que eu aprendi com a Lid. Ai, que medo disso. Que eu gostaria que cada um de vocês pudesse anotar também, para depois meditar sobre isso. Que vocês pudessem também se aprofundar nisso que a gente trouxe aqui para vocês nesse dia de hoje. Então, o que eu anotei aqui, primeiramente, foi que a Lídia, ela conseguiu começar a empreender, de fato, quando ela começou a estar no meio de outros empreendedores. E hoje o que a gente mais vê são mulheres empreendedoras andando sozinhas, né? Não se envolvendo com outras mulheres empreendedoras. Outra estratégia que ela utilizou, que me chamou muito a atenção, e eu uso da aromaterapia para isso, mas ela cheira o cangote do gato para conseguir se acalmar, para conseguir se equilibrar. Então, a respiração, o foco da respiração, ela nos tira do foco do pensamento, né? Que o pensamento, ele nos tortura, se nós deixarmos o pensamento nos guiar. Mas, quando nós colocamos, assim como a Lídia, o foco no cheiro,
no corpo, fazer um exercício físico, em olhar para a natureza, em contemplar, que a gente chama isso de oração contemplativa. Isso também nos ajuda a ter uma conexão divina com o todo. E eu faço isso de outras formas, mas eu achei muito legal ouvir de ti, como você mesmo disse, eu não sou muito religiosa, mas eu faço a minha oração de contemplar a natureza e contemplar o corpo, alma, espírito da tua forma, né? Também aprendi aqui com a Lid, que eu achei bem legal, que ela gosta de ter separado as suas contas e ela se dá o próprio salário, né? Então, ela se vê como uma colaboradora da sua própria empresa. Então, isso faz dela uma empreendedora de sucesso. E eu gostaria agora, então, de convidar a nossa convidada especial também para compartilhar aqui conosco o que ela está levando aqui desse momento, porque estudos dizem que a nossa maior maneira de aprender é quando nós precisamos ensinar alguém. 95% do aprendizado ele se dá quando nós precisamos ensinar alguém. A pessoa que mais aprende somos nós mesmos, não é mesmo? E hoje eu gostaria que tu compartilhasse, então, um pouquinho aqui conosco como está sendo esse momento para ti, que é algo novo. Você está acostumada a você sempre entrevistar as pessoas, hoje você está sendo entrevistada, né? O que você está levando agora desse momento aqui para a tua vida, para a tua carreira, para os teus negócios? Para mim é um desafio estar deste lado, né? Porque eu sou a entrevistadora, né? Normalmente. Eu sou a pessoa que faço as perguntas, que monto o roteiro, que quero ouvir a história dos outros, né? E é curioso alguém querer ouvir a minha história. Mas, ao mesmo tempo, me faz pensar que no meu dia a dia, muitas vezes, alguém fala assim, nossa, quando tu me convidou, eu parei e olhei para a minha trajetória. Então, eu acho que, se eu puder deixar uma dica para todo mundo, olhe para a sua trajetória. Né? Tem gente que faz meta de início de ano, analisa o que fez, mas assim, às vezes a gente não para e pensa, o que eu já fiz na minha vida? O que eu já conquistei? O que é legal? E às vezes a gente não pergunta para as pessoas próximas também, né? E a gente perceber que alguém pode estar gostando do nosso trabalho, acompanhando o nosso trabalho, e essa pessoa não é nosso amigo, né? Você falava antes do empreender solitário. Porque, às vezes, a gente quer manter as mesmas relações, os mesmos amigos, a gente acha que é o amigo que vai nos ajudar no nosso empreendimento. E, na maioria das vezes, quando eu converso com os empreendedores, não é. A gente vai... Né, não quer dizer que a gente vai se afastar dos nossos amigos ou que eles vão deixar de ser nossos amigos. Não, né, amigo, é outra coisa. Mas nem sempre os teus maiores apoiadores no empreendedorismo vão ser os teus amigos. Né? A gente... Por exemplo, né, nutre uma relação que começou muito mais de uma conhecer o trabalho da outra. Né? A gente não era amiga e aí a gente começou a apoiar o trabalho uma da outra. Não, a gente olhava o trabalho uma da outra e aí a gente criou um carinho uma pela outra, uma amizade. Então, é perceber que às vezes a gente está colocando energia no lugar errado também. Né? E como é bom a gente poder falar da gente, olhar pra gente... Né, perceber essas coisas todas, mas também como é bom ouvir, né, quando alguém traz essas referências, traz essas relações, traz aquilo que observa da gente. Né? Então, todo o processo, eu acho que eu não posso resumir a minha experiência nesse podcast só a esse momento, mas desde o momento que tu me convidou, há uns meses atrás, dizendo que tu tinha sido contemplada, né? Então, assim, não é a primeira vez que eu dou uma entrevista, mas eu ainda não me sinto confortável desse lado. Eu me sinto confortável do lado de lá, entendeu? Eu quero ficar do lado de lá. Mas é de a gente, né? Nem sempre a gente para e observa aquilo que a gente já fez com o devido carinho. A gente se cobra muito. E eu acho que tá tudo bem a gente se cobrar. A gente tem que querer evoluir, querer melhorar. Mas a gente esquece... de olhar com carinho para as coisas que a gente já fez e de celebrar aquilo que a gente tem de legal, né? Então, acho que o teu espaço, né, faz muito isso, assim, nos permite, né, trazer essas reflexões e perceber que tem coisas que realmente eu preciso melhorar, mas tem coisas que eu estou fazendo direito, sabe? Que legal, Lid, que legal.
Convido, então, vocês que estão aí do outro lado a colocar nos comentários, né, o que mais chamou a atenção para você, se tem algum outro assunto, algum tópico mais que vocês gostariam que pudesse ser abordado aqui nesse canal de Vendas e Empreendedorismo Feminino também. Fiquem super à vontade para que no próximo episódio a gente possa, então, estar convidando pessoas que linkam a essas necessidades que cada uma de nós empreendedoras enfrentamos no nosso dia a dia. Desde já agradeço do fundo do meu coração a nossa convidada especial por estar aqui. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando, né? Os teus empreendimentos, a tua vida familiar também. Agradeço meu esposo por estar aí nos bastidores, fazendo a edição, a gravação, Gilce, Lourenço. E também agradeço as pessoas que estão por detrás aí, que contemplaram, né, esses 4 episódios, por estarem apoiando esse projeto que, com certeza, está ajudando muitas mulheres e tenho certeza que vai continuar ajudando muito mais. Muito obrigada e nos vemos aí no próximo episódio.